Ok, boa noite a todos aí que nos escutam, aos presentes aí, a Matheus, a Luna, a Esther, que estão aqui conosco em mais uma aula aqui nesse canal, né? Com o tema extraterrestres, ligado ao tema geral ciência e cristianismo. Estamos na parte 3 desta série de estudos. Na aula passada a gente tratou de questões bem interessantes, né? A respeito justamente do que a ciência tem a dizer a esse respeito. A questão dos argumentos muito ligados à questão da sintonia fina dos critérios para que a vida se mantenha no planeta Terra, né? A gente viu que esses critérios aí são tão finos, mas tão estritamente íngremes, né? É muito tênue a linha entre permissão da vida e não permissão da vida, que supor que existe vida fora do planeta é uma declaração meio complicada, porque é possível a existência de vida no planeta, com certeza, mas não é em qualquer lugar, né? Vida inteligente, sobretudo, né? E na aula de hoje, a gente vai tratar sobre esse tema aqui, aliens do passado ou inteligência humana. Antes de entrar propriamente dito no assunto, queria primeiramente orar e em seguida fazer aqui uma breve passagem pelo nosso esboço exemplificativo que mostra aqui o panorama geral daquilo que a gente vai tratar durante todo esse curso, né? Eu mesmo vou orar e a gente já entra propriamente dito no assunto, ok? Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento, queremos louvar o teu nome por aquilo que o Senhor tem feito por nós e pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder estudar a sua palavra, que o Senhor possa nesse momento, em nome de Jesus, estar nos dando capacidade e total inteligência, Senhor, para compreender aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos, Deus, porque o Senhor revela coisas a nós através da tua palavra, através da criação. Então nos ajude nesse momento, Pai, a entender aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, toma o meu coração e a minha mente e me ajude a passar para os presentes aqui aquilo que o Senhor já colocou no meu coração, a fim de que nós possamos crescer em graça e em conhecimento em nome de Jesus. Amém. Na aula 1 a gente abordou relatos de avistamentos internacionais e nacionais. Na segunda aula a gente abordou análise científica e filosófica dos casos. Aí agora nessa aula de hoje a gente vai abordar aliens do passado ou inteligência humana superior à de hoje. Então a temática do estudo de hoje se dá justamente em torno dessa pergunta, certo? Os monumentos do passado, os monumentos antigos, certo? Existentes, eles foram feitos pelo ser humano ou foram feitos por seres de fora? Esse conhecimento vem de fora. É isso que a gente vai tratar aqui e agora, né? Então vamos primeiro identificar que monumentos antigos são esses. Em primeiro lugar, não tem como não falar aí das monumentais, né? Pirâmides do Egito, mais conhecidas como pirâmides de Gizé, mas genericamente que é uma região lá do Egito, ok? Existem 3 pirâmides que são as mais conhecidas. A primeira delas é a pirâmide de Quéops, que no caso é o maior túmulo do mundo, que tem 230 metros de largura na base, em sua base, né, 230 metros de largura, e 174 metros de altura, certo? Então é o maior túmulo do mundo, não é a maior pirâmide do mundo, né? É o maior túmulo do mundo. Então ela foi construída por 2,3 milhões de blocos, né? Ela é constituída, aliás, por 2,3 milhões de blocos de pedra que pesam cerca de 2,5 a 60 toneladas cada. Então é muito pesado, né? Houve um trabalho de construção, certo, que durou aí entre 20 e 30 anos e contou com a força de 100 mil homens, ok? A pirâmide de Khafre é a segunda, né, depois da de Quéops. Ela tem 143 metros de altura e é a segunda maior do mundo. E a terceira é a pirâmide de Miquerinos, que tem 65 metros de altura e uma base de 105 metros. A maior pirâmide do mundo, que se encontra lá, certo? Lá nesse lugar aí chamado, se eu não me engano, é no Peru, se eu não me engano, certo? Fica lá, provavelmente, lá Acho que é isso mesmo, estou reconhecendo a tá? foto.
Pois é. Ela é a maior pirâmide do mundo, certo? Quase com o dobro do volume da pirâmide de Quéops, ok? E ela foi construída há 2.300 anos. Então, como assim seja maior de Quéops, que tem toda aquela magnitude, certo? Tem mais de 160 metros de altura. Ela é grande, e não na altura, né? Mas em questão de volume. Em questão de volume, ela é muito grande, certo? Muito grande mesmo. Ela tem aí ela tem quase o dobro, né, do diâmetro aí do volume da de Quéops, né? Então a maior pirâmide do mundo se encontra aí nesse local, ok? Beleza. Aí eu apresentei para vocês esses monumentos aqui. Vocês me perguntam assim, mas o que é que levanta curiosidade? É isso daqui. O peso dos blocos que constituem essas construções varia de 1,5 a 3 toneladas, certo? Algumas até têm 80. No México, exatamente, Xé, obrigado. Fica lá no México, ok? Olha só, para construir um monumento dessa magnitude, com a baixa tecnologia, certo? Dignidade que havia na época, era meio inviável, certo? Para alguns, né? Nossa, como é que eu poderia construir um monumento desse tamanho com a baixa tecnologia, né, que havia na época para levantar pedras desse tamanho com todo esse peso, né? E outra, que a roda não havia sido descoberta ainda, e para terminar o trabalho em 30 anos eles deveriam colocar uma pedra a cada 3 minutos. Minha gente, a gente está falando de pedras que pesam de 1,5 a 3 toneladas, não é qualquer pedrinha, certo? Então realmente desperta a curiosidade, realmente desperta, né? A gente fica pensando, nossa, mas como é que esse povo teve essa capacidade para construir esse tipo de coisa? Olha só, o que é que os egiptólogos apresentam como respostas aos questionamentos anteriores? Eles dizem que os egípcios usaram rampas externas e internas para transporte dos blocos até o topo. Como assim rampa? Bem, eles usavam, era uma rampa de pedra construída em torno da pirâmide, que ia até o topo, certo? E para levantar os blocos mais pesados, né? E porque à medida que era construída, ficava cada vez mais alto e difícil de conduzir o bloco até um determinado local, né? Então eles faziam uma espécie de rampa interna para levar as pedras até lá em cima. E outra coisa que eles possivelmente faziam é deslizar as pedras pela areia usando água. Então realmente isso foi até testado pelos egiptólogos, que colocando uma pedra assim em cima de uma como é que eu posso dizer, de uma balsa, né, provavelmente na areia, se você arrasta, colocar água embaixo, dá para arrastar com uma certa facilidade. Se não houver a água, né, o arrastar a pedra vai levantar um monte de areia e vai impossibilitar de que a pedra seja arrastada, né? Então houve aí a apresentação dessa teoria com base, certo, num desenho antigo dos egípcios, no qual apresentava um grupo de pessoas arrastando um trenó com uma grande pedra em cima e alguém na frente do trenó despejando água na frente dele, né? Então por isso que apareceu essa teoria aí. Se não me engano, no Peru, Machu Picchu. Exatamente, chefe. Exatamente. Tem uma lá em Machu Picchu também. Certo? Uma construção tem lá. Beleza. E a outra teoria apresentada é que havia um sistema de flutuação dos grandes blocos usando a água do próprio rio Nilo. Então, na época de cheia, eles usavam essa ocasião, certo, de cheia, para fazer com que o efeito de elevação do rio transbordasse através de um grande canal e as pedras, elas eram elevadas. Mas como assim? Elas eram elevadas? Elas flutuavam. Porque então, assim, a gente não pode simplesmente olhar para um monumento dessa magnitude, como as pirâmides do Egito, né, e simplesmente dizer que o povo egípcio não era capaz de construir
um monumento dessa magnitude. A gente sabe que o povo antigo, a gente vai ver mais à frente no estudo que os povos antigos, eles eram extremamente capacitados para poder construir esse tipo de coisa, certo? Mas desde o início eu quero que a gente já tenha a ideia aqui que o povo, eles tinham essa capacidade, né? O monumento é magnânimo, é colossal, mas eles tinham capacidade sim de construir esse tipo de coisa. Andando, né? Vamos caminhar aí. Vamos falar aqui um pouco sobre os geoglifos de Nazca. Quem aqui já ouviu falar? Né? Lá no deserto de Nazca, né, no sul do Peru, são geoglifos gigantescos, feitos pelo povo Nazca no século 7 depois de Cristo. Não? Pronto, tranquilo. Quem não escutou vai escutar agora. Esse povo, Nazca, certo? Eles fizeram essas linhas aí, linhas que se estendem por mais de 500 quilômetros, certo? São mais de 2.700 figuras geométricas, ok? E geoglifo é justamente isso. É uma figura geométrica desenhada, certo? No chão. No geoglifo é isso daí. Algumas linhas possuem uma largura de centenas de metros e quilômetros de comprimento, certo? Algumas linhas são perfeitamente retas, que percorrem até 15 quilômetros. Então, imagina aí, uma linha perfeitamente reta aí durante 15 quilômetros, sem variar. Então, realmente levanta curiosidade. Como é que um povo construiu esse tipo de coisa, esse tipo de desenho? Como é que eles fizeram esse tipo de geoglifo aí? Então, realmente levanta curiosidade, né? Então, não se sabem as razões dos Nazcas para fazer tais geoglifos gigantescos e nem se foram eles de fato que fizeram. A gente não tem, certo, assim, tanta evidência para mostrar o porquê, entendeu? Na verdade, eu vou fazer uma correção nesse último ponto, porque a comprovação sim de que foram eles que fizeram. A gente só não sabe o porquê e nem como eles fizeram isso daí, certo? Por quê? Observem aqui. Essa daqui é a aranha, esqueci o nome dela agora, mas é uma espécie de aranha desenhado por eles aí, certo? É um geoglifo que possui algumas centenas de metros aí de comprimento e de largura, que possui uma forma geométrica perfeita. Observe só, né? Então como é que alguém desenha algo dessa magnitude aqui sem ter acesso, né? Teoricamente, pelo menos, à vista de cima para desenhar um negócio desse. Então realmente é algo que levanta curiosidade. Esse daqui é mais um exemplo, é o conhecido macaco, né? Também desenhado pelo povo Nazca. Ok, algumas respostas. Vamos lá. Há provas de que o povo Nazca fez tais figuras. Já é uma resposta. Especula-se que a razão seja para orientação cósmica, porque eles fizeram para se orientar cosmicamente, assim como os egípcios com as pirâmides de Gizé. Observe aí vocês a figura do lado. As 3 pirâmides de Gizé, certo? Elas foram alinhadas aí com as conhecidas 3 Marias, certo? É muito interessante o fato de elas terem sido alinhadas para servir de orientação, ou talvez até uma espécie de culto, né? Prestado aí aos deuses, né? Porque eles tinham muito essa questão de construir monumentos para adorar os deuses e tal, faziam toda essa questão do alinhamento cósmico com os monumentos que eles construíam. Né? Outros dizem que o conhecimento para elaborar os geoglifos não veio do povo que o fez, e sim de fora. Mas será realmente? Será que realmente veio de fora esse conhecimento aí para que o povo fizesse esse tipo de coisa? Será que realmente não veio deles mesmos esse tipo de conhecimento? Né? Apesar de realmente ser impressionante, tanto a quantidade de geoglifos, mais de 2.700, né? A geometria perfeita, será que realmente não foram eles que fizeram, foram os Nazcas, ou o povo egito não construiu essa pirâmide? Queria também falar sobre as pedras de Stonehenge. Isso é só um comentário, né? Pode falar. Muito se especula, né, a respeito dessas construções, né, que algumas pessoas especulam que seriam realmente seres de outro mundo, né?
E é bem explorado isso também pela cultura, né? Pelo cinema, por exemplo. No filme de Indiana Jones, e outros filmes da cultura pop, a gente vê bastante essa abordagem, né? Por exemplo, no filme de... Ele fala, por exemplo, das linhas de Nazca, né? Que as pessoas acreditavam que seres de outro mundo, seres que só eles poderiam ver, né? Os deuses poderiam ver. E algumas pessoas acreditam que realmente seriam extraterrestres, ou no caso das pirâmides, seja outro mundo que ensinaram as pessoas a construir, né? E a gente vê que o homem, através de Deus deu a capacidade de realmente o homem ter inteligência de construir isso. O segundo é o Stonehenge. O Stonehenge é um conjunto de pedras que se encontra lá no Reino Unido. Okay? É um conjunto aí de 30 pedras, atualmente, que possuem um peso entre 22 e 70 toneladas, ou mais, até algumas têm 80, certo? Essas pedras foram transportadas por 200 quilômetros, certo? E a teoria é que elas foram transportadas com trenós e jangadas. Assemelha-se ao método de transporte dos egípcios, certo? Mas a questão é a seguinte, parem para pensar comigo. Como é que eu vou levar uma pedra, transportar uma pedra por 200 quilômetros, certo? Uma pedra que pesa cerca de 22 a 70 toneladas, por 200 quilômetros. É mais do que a distância daqui para João Pessoa, na Paraíba, entendeu? Então realmente levanta a dúvida, isso aí levanta a nossa dúvida, ok? Foi descoberto também que essas pedras aí correspondem a somente 25% de uma estrutura que é muito maior, ok? E que estrutura é essa? Eles reconstruíram ela e possivelmente esse daqui é o monumento completo do Stonehenge. Então eles especulam que o monumento aí de as pedras do Stonehenge tem um tamanho muito maior. O eixo dessas pedras aí se alinha com o nascer do sol no solstício de verão e inverno, possui diversos alinhamentos astronômicos muito precisos e alguns dizem que é uma réplica, que o Stonehenge é uma réplica de um sistema solar na Terra, incluindo os planetas do sistema solar e Plutão, né, para arrematar. Então, acredita-se que o uso do Stonehenge era para orientação, certo? Astronômica, uso de geometria e astronomia avançada, certo? Então, o que permeia a construção desses grandes monumentos aí é inegável de que é para orientação cósmica. Isso aí é inegável, certo? Mas realmente o que chama a curiosidade é como é que um povo desse, como é que o povo, certo, teve a capacidade de transportar essas pedras aí que variam de peso, e o peso é absurdo, por 200 quilômetros. Como eles tiveram tal tecnologia? E outra que o monumento provavelmente é dessa magnitude aqui. É muito maior, entendeu? O que tem no meio, que é isso daqui, né, é só uma peça do todo. Isso aqui é só uma peça do todo. O monumento, na verdade, ele pode ser muito maior, né? Então, realmente, levanta a nossa curiosidade, certo? Então, a gente para e pensa, será que não tínhamos capacidade para tais coisas no passado? Será que o povo realmente não tinha capacidade? Vamos ver isso daqui agora, né? Observe só essa frase aqui de Adalto Lourenço. Os caldeus, que era uma civilização bem antiga, né, veterotestamentária inclusive, sabiam calcular o inverso da raiz quadrada de 2 em base 60. A maior parte de vocês, o público que estava escutando ele lá, né, não sabe o que eu acabei de falar. Então, olha só, uma criança caldeia, certo? Ela tinha uma tarefa de casa para fazer. Ela tinha que fazer o inverso da raiz quadrada de 2 em base 60. Quem aqui sabe fazer a raiz quadrada de 2 em base 60, por favor, se manifeste. Porque eu não faço ideia, eu não sei nem fazer a raiz quadrada normal, quanto mais a inversa. E a gente está falando de uma civilização antiquíssima. Oi? É complexo isso aí.
É muito complexo, pô. Então, será que realmente a gente não tem a capacidade de fazer um monumento dessa magnitude? A gente vai ver, né? Vamos vendo aqui, olha só. Não tínhamos capacidade? Observe aqui o pilar de ferro de Delhi. Ó, esse pilar de ferro de Delhi já deveria estar enferrujado desde 1600, desde o ano 1600, mas não enferrujou, certo? Eu tenho uma bicicleta aqui que eu não tenho ela nem há 5 anos, ela já está enferrujada, ok? Mas esse pilar de ferro aqui, desde 1600 que ele não enferruja. Como é que esse pilar aí não poderia ser conseguido pela combustão de carvão e, consequentemente, os ferreiros indianos antigos teriam que usar de métodos muito mais complexos para conseguir tamanha temperatura para forjar o metal. Ok? Então isso nos mostra que o povo indiano era inteligente. Então isso prova que o povo antigo tinha um conhecimento que a gente não tem hoje, né? Então isso mostra que eles tinham capacidade, sim, de fazer coisas inimagináveis. A bateria de Bagdá. A bateria de Bagdá, ela foi achada em Bagdá, evidentemente, né? Ela é um vaso de argila de 13 centímetros de altura que contém um cilindro de cobre que encerrava uma barra de ferro. O artefato mostrava sinais de corrosão e testes realizados na peça revelaram a presença de alguma substância ácida, possivelmente vinagre ou vinho. Ok? Ela tem entre 150 a 600 anos de idade. E o que é que tem de curioso nela? Você me pergunta. Tais baterias eram capazes de conduzir uma corrente elétrica, fato comprovado por diversas réplicas criadas por pesquisadores em todo o mundo. Então observe a data, ela tem entre 150 a 600 anos de idade. É muito antes da descoberta da eletricidade, minha gente. Naquele tempo existia bateria, o pessoal já sabia como trabalhar com eletricidade, né? Beleza, de forma informal e arcaica, sim, mas já havia o conhecimento de que era possível isso daí, certo? Inclusive, uma bateria dessa aí, ela consegue produzir uma voltagem considerável. Eu trouxe aqui também, a título de informação mais, né, a questão da pedra de Roseta. A pedra de Roseta é um escrito, né? É um escrito que contém um decreto ptolomaico, certo? Eu vou direto ao assunto. Essa pedra aqui, ela possui uma mensagem, ok? Ela possui uma mensagem e ela foi escrita, ela foi criada, né, após a coroação do faraó Ptolomeu V Epifânio, com o objetivo de estabelecer o culto ao jovem soberano, ok? E ela foi escrita em 3 línguas: egípcio antigo, demótico, né, que é uma variante do egípcio, e grego antigo. Então ela foi escrita em 3 línguas. E essa pedra tem mais de 2.500 anos de idade e a gente está aqui hoje em 2020 falando exatamente da mensagem que ela traz. Então o povo teve capacidade de reproduzir um artefato, certo, que contém aí uma mensagem que a gente está lendo hoje aqui. Então perdurou durante todo esse tempo. Então, mais uma vez, olha a capacidade que o povo tem de produzir esse tipo de tecnologia, né? Tranquilo, eu não poderia deixar de falar aqui também do mecanismo de Anticítera. É impressionante isso daqui. Chamado de antigo computador grego e o primeiro computador analógico descoberto. Essa descoberta ocorreu em 1900 na ilha grega de Anticítera, no mar Egeu. A idade do artefato é cerca de 150 antes de Cristo, é a idade dele, né? Remonta a 100 a 150 antes de Cristo. Esse mecanismo ele é complexo e muito confundido com um dispositivo moderno, de tão complexo que é. Ele assemelha-se a um relógio astronômico do século XVIII. Ele contém mais de 30 engrenagens com dentes na forma de triângulos equiláteros. Alguns dizem que é uma ferramenta para cálculos astronômicos para determinar a posição do Sol e da Lua em relação
são as estrelas. Então percebe que muitos artefatos, monumentos antigos, eles possuem essa característica para orientação cósmica. Isso ocorria muito na antiguidade, certo? Então, alguns também falam que ele funcionava como uma espécie de calendário que permitia calcular a data de alguns eventos, né? Alguns numeraram aí, chegou ao número de 42 eventos astronômicos. Então, na verdade, era um sistema solar mecânico conciso, certo? Os caras fizeram simplesmente um calendário mecânico para saber o posicionamento dos astros no céu. Simplesmente fizeram isso, né? Então, olhe só a capacidade que o povo tem, certo? Então, vocês veem aí na imagem, certo? Essa primeira imagem aqui é justamente do artefato encontrado, ok? Que possui mais de 30 peças aí. Essa daqui é somente uma reconstrução dele, essa em preto, e essa aqui de baixo é uma réplica, certo? É uma réplica dele, é uma versão moderna, né? Inclusive do mecanismo, que reside lá no Museu Arqueológico Nacional de Atenas, certo? Então eles reproduziram o dispositivo e viram que realmente era funcional e ficaram boquiabertos com isso daí, né? Para encerrar o estudo de hoje, né, até porque a gente teve esses imprevistos, eu queria falar justamente sobre essa questão de os povos terem o costume de olhar para as estrelas, certo? E marcar datas e construir monumentos em consonância com o posicionamento do Sol e da Lua em relação a astros físicos, certo? Olha só, era comum em povos antigos a astronomia e o mapeamento celeste por meio da construção de mecanismos de vários tamanhos e com variados funcionamentos. O texto de Mateus, capítulo 2, verso 1 e 2 diz: Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, né, deveria ter um i aqui, e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Aí observe só, vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Aí você me pergunta, está citando a Bíblia por quê? Porque a Bíblia é um livro histórico. A historicidade dela é comprovada por diversos autores da Roma Antiga, como Flávio Josefo e outros aí, né? Então ela é um livro essencialmente histórico, por isso que eu estou trazendo esse exemplo aqui, né? Então perceba só que os magos do Oriente estavam aí em busca do Messias porque se orientaram por uma estrela. Então os caras entendiam de astronomia, certo? Então realmente, se o povo antigo tinha a capacidade de estudar os céus, de fazer um mecanismo que era capaz de datar eventos celestes, né? de fazer um pilar de ferro que praticamente é inoxidável, inoxidação no século 7 a.C. A gente vem saber o que é inoxidação no século 20. Minha gente, então será que realmente a gente tem que forçar a barra e dizer não, o povo antigo, os nossos ancestrais não têm a capacidade de construir algo dessa espécie? Aí eu pergunto para vocês, aproveitando a deixa, onde é que está a evolução que diz que o universo está evoluindo, que o ser humano está evoluindo, que está saindo de níveis desorganizados, né, para mais organizados ainda? Onde está a evolução com todas essas evidências? Se alguém me perguntar qual é a raiz quadrada inversa de 2 na base 60, eu não sei o que é. Mas o povo da Babilônia, uma criança da Babilônia já sabia, já tinha esse tipo de informação. Então, o que aparenta ser é que o povo antigo era mais capacitado do que a gente, mas a gente, por orgulho, não quer admitir e prefere jogar a bola, né, para supostos seres inteligentes vindos de outro planeta, entendeu? Então, para mim, isso na verdade soa como uma desculpa à soberba, só na boa aí, né, pastor? Bom demais. Então, isso para mim soa como soberba, entendeu? A gente tem capacidade de fazer esse tipo de coisa, né? Deus nos deu inteligência para isso, ok? Então, a conclusão do nosso estudo é justamente essa daqui.
ok? Eu desde já quero agradecer a todos vocês que estavam presentes aqui, ok? Deus abençoe a cada um, Deus abençoe a você que está nos escutando, e até a nossa próxima aula.